Olá, o canal Linha de Divisa está chegando nos Estados Unidos para bater um papo com essa jovem pesquisadora que tem algumas coisas extremamente interessantes. Então, eu vou pedir para Luísa Maria, falar para a gente qual foi a graduação dela, o objeto de pesquisa no mestrado e a tese do doutorado dela. Tudo bem, Luísa? Tudo bom, Demerval? Prazer estar aqui. Então, né, vamos lá. Minha graduação eu fiz na UFRJ, eu sou bióloga, né, sou doutora em Ecologia e Evolução. Meu mestrado foi lá no Museu Guild, no Pará, trabalhando com zoologia, né, que é o estudo dos animais, dentro da zoologia, trabalhando com evolução, e foi focado principalmente nos répteis, então como que os répteis dependem da temperatura do ambiente para regular a própria temperatura e como as mudanças climáticas podem afetar, né, esses organismos, considerando que eles são ectotérmicos, né, que é essa dependência aí da temperatura do ambiente. E aí cheguei no doutorado seguindo essa mesma linha de pesquisa. Meu doutorado foi na UERJ, em Ecologia e Evolução. E aí, seguindo nessa linha, eu continuei desenvolvendo pesquisa com os répteis, de modo geral. Então, avaliei répteis no mundo inteiro, né, o impacto das mudanças climáticas nesses animais. Mas já no doutorado, eu também comecei a desenvolver pelo menos um interesse, né, em trabalhar com questões também da diversidade dentro da academia, né? Então, como que a gente tem ali essa diferença, né, em homens e mulheres, em pessoas brancas e pessoas negras, como é que isso funciona dentro da academia. No doutorado eu comecei a caminhar nesse assunto e aí eu comecei a desenvolver pesquisa nessa área também. Hoje eu estou aqui no pós-doutorado nos Estados Unidos. Você está exatamente aonde aí nos Estados Unidos? E o que você está pesquisando aí no seu pós-doutorado? Então, aqui eu estou em Maryland, né, que é um estado pertinho da capital. Então, eu estou a 15 minutos da capital, muito perto. E a minha pesquisa aqui é avaliando como que as condições ambientais influenciam numa espécie de ave da Ásia, né? Uma espécie que migra de um ponto a outro da Ásia e as condições ambientais influenciam nessa migração. Então, eu estou avaliando isso, pensando na questão das mudanças climáticas também, como que isso pode influenciar essa ave. Mas, em paralelo à minha pesquisa com essa ave, eu também desenvolvo outras pesquisas voltadas para o meu objeto de estudo do coração, que são os répteis. Então, eu tenho algumas linhas, né, voltadas ainda para avaliar o impacto das mudanças climáticas nesses animais, nos anfíbios também. E eu tenho desenvolvido o trabalho bem forte assim, com a questão da diversidade dentro da academia. Esse trabalho eu desenvolvo junto de uma rede de mulheres na ciência, que eu sou uma das cofundadoras, que é a Rede Cunhã Axé de Mulheres na Ciência. Como é que chama a rede? Cunhã Axé. O que significa? Significa mulher poderosa. Ela é uma união do Guarani, o Cunhã, e do Iorubá, o Axé. Então, Cunhã significa mulher e o axé significa de poder, poderosa. A gente fez essa brincadeira aí no nome para trazer essas origens, né, de mulheres fortes, são as mulheres negras, as mulheres indígenas, trazendo também, né, no nome da nossa rede, a gente já traz a questão que a gente se baseia muito, que é essa diversidade, não só, né, de gênero, mas também questões étnicas, culturais, raciais, e enfim. E quantas pessoas estão... como é que você falou? É um regime de... Então, é uma rede de mulheres, e aí a gente começou, eram 4 mulheres, né, eu e mais 3 pesquisadoras, todas cientistas, e aí agora a rede tem um ano, completou um ano dia 14 de novembro, e agora a gente tem mais de 60 mulheres atuantes na rede, a gente atua em mais de 12 grupos de trabalho, então cada grupo de trabalho tem uma função dentro da rede, assim. Eu sou a única doida que atua em todos os grupos de trabalho. Luísa, são pesquisadores em várias áreas distintas? Exatamente. A gente
a gente começou com 4 mulheres que eram da biologia, mas a nossa rede, desde o início, a proposta era não focar só na biologia. Então, a gente é uma rede de mulheres na ciência, então todas as ciências, a gente hoje tem pesquisadoras de todas as áreas, assim, dentro do ambiente acadêmico, né? Desde das humanas até as biológicas e exatas. Qual a metodologia que vocês estão utilizando para fazer o mapeamento do que efetivamente está acontecendo? Qual é o universo de pesquisa de vocês e como é que está sendo feito essa pesquisa? Então, a gente tem 4 grupos de trabalho que são a raiz da rede, assim, né? Que o primeiro é o Semear, que é um grupo voltado para o recrutamento de meninas na ciência. Então, esse grupo Semear, a gente tem como objeto, né, de trabalho principalmente as escolas e pessoas que não estão no ambiente acadêmico, estão buscando promover essa inserção de meninas jovens, né, no ambiente científico e mostrando que as mulheres podem fazer ciência, que as mulheres podem entrar nesse ambiente, qualquer que seja a área que elas queiram. Pera. Luísa, e como é que vocês estão fazendo esse contato com as instituições de ensino médio para divulgar esse trabalho extremamente interessante de vocês? A gente hoje está atuando diretamente com a Secretaria da Educação do município de Salvador. Começamos lá por conta de contatos, porque como a rede foi iniciada em Salvador, muitas de nós temos contatos e temos, né, esse network lá. E aí, o que acontece? Uma das nossas integrantes é professora da rede estadual e ela conseguiu essa ponte. A gente começou o nosso objeto de estudo principalmente lá, né, para começar a desenvolver os trabalhos e aí a gente expandir para outros locais. Então, inicialmente, a gente está focando em escolas públicas, né? E, no momento, a gente está atuando junto à Escola Municipal Miguel Arraes, que é no município de Lauro de Freitas, do lado de Salvador. E a gente está fazendo um trabalho bem legal, assim, junto do colégio, não só com os alunos, mas também com os professores e, futuramente, com os pais dos alunos também. De alguma forma, vocês estão mapeando as meninas com potencial para chegar na academia? A ideia é a gente mostrar primeiro, né, que essas meninas elas poderiam se tornar cientistas se elas quiserem, porque muitas, principalmente em escolas públicas, principalmente as pessoas mais humildes, muitas vezes não imaginam que elas poderiam se tornar cientistas, né? Existe ainda ainda é muito difícil para muita gente entender a importância da ciência, né? E também entender o quanto que é possível você se tornar cientista. Então, essa demanda ela surgiu, inclusive, por conta da Patrícia, que é a nossa, que eu mencionei, né, a membra que é professora. Ela vivenciou questões como, em sala de aula, as meninas não saberem que elas poderiam se tornar cientistas mesmo, e verbalizarem isso, né, falarem, nossa, eu não sabia que eu poderia ser cientista. Que a Paty, ela normalmente leva exemplos de mulheres cientistas para as aulas dela. E aí, nisso, surgiu essa ideia da gente fazer essa ação junto às escolas, né, para mostrar para essas meninas que elas poderiam, se elas quisessem, seguir essa carreira também. E aí a gente começou a desenvolver assim. Luísa, a proposta do canal Linha de Divisa, como eu te falei em off, né, antes da gente começar a gravar, é estabelecer um diálogo entre a academia e a sociedade. Então, já fica o convite aqui, você pode, assim que a gente desligar aqui, concluir, fechar o bate-papo, falar com as outras integrantes do grupo de pesquisa de vocês, que as portas do canal estão abertas, você pode compartilhar o meu WhatsApp, e eu quero bater um papo, entrevistar cada uma delas. E eu queria saber mais algumas coisas. Tem quanto tempo que vocês começaram esse trabalho, essa pesquisa? Essa pesquisa especificamente, a gente começou direto atuando com o colégio no final do ano passado. Porém, com a pandemia, a gente suspendeu as atividades por um tempo, porque a gente estava esperando... A proposta inicial dessa atividade era ser presencial, era ter essa troca presencial, né, com as crianças, com os professores, com os pais.
E aí, quando começou a pandemia, a gente segurou para ver, né, se ia conseguir controlar a pandemia a tempo, se a gente poderia voltar às atividades ainda esse ano, só que não foi possível. Então, a gente retomou as atividades de maneira online e a gente está promovendo esses encontros com os professores e com as alunas e os alunos agora, durante os últimos 3 meses. A gente já está nessa conversa direta com eles, né? Aí hoje mesmo a gente teve um encontro, hoje, sexta-feira, a gente teve um encontro, foi bem legal, assim, porque a gente está trazendo, cada encontro que a gente faz é uma área da ciência diferente, então a gente tem mulheres atuantes naquela área, né, que apresentam como é que foi a sua trajetória, apresentam como é o trabalho, né, naquela área, naquela profissão, e tem a conversa com as alunas, né, com os alunos. Então, tem essa troca para mostrar como é que funciona a ciência, como é que funciona o produzir ciência em cada uma das áreas, e isso é muito legal porque os alunos interagem bastante, tiram várias dúvidas, né? E permite que a gente tenha esse contato mais direto com eles, mesmo que online, né? Ok. E quais são as redes sociais que você utiliza para divulgar esse trabalho? Eu vou colocar aqui na legenda depois. E vou colocar na descrição do vídeo também. Legal. A gente tem, a Rede Cunha Axé tem o Instagram, que é Cunha Ace, depois você vai colocar, né, escrito, @Cunha Ace, que não tem acento. E eu, Luísa, também tenho o meu canal de divulgação dentro do Instagram, né, que é o Minha Amiga Cientista. E aí, no Minha Amiga Cientista, eu falo dessas e outras pesquisas que eu desenvolvo, falo um pouco sobre questões gerais da ciência, falando de biologia principalmente, mas acabo abordando ali temáticas mais gerais, né, dentro da ciência, das ciências biológicas. E a gente usa principalmente o Instagram. Eu também tenho contato com o Twitter, usando também para fazer divulgação dos artigos, divulgação de questões voltadas aí para o meio ambiente, né, que é o meu objeto de estudo enquanto bióloga. E é isso. No meu Twitter é Luísa Viegas, mas o enfoque maior é no Instagram, onde tem o Minha Amiga Cientista e o Instagram da Rede Cunha Axé. Ok, Luísa. Muito obrigado por separar um tempinho para a gente bater papo. E o canal fica à sua disposição. Um abração. Prazer enorme. Muito obrigada pelo convite.